Boa tarde, eu gostaria de agradecer a grande audiência dos nossos telespectadores aqui da Record. Gostaria de agradecer os e-mails carinhosos que nós temos recebido e hoje vamos falar de um tema que, apesar de ser bastante divulgado na grande mídia, é um tema que todos ainda têm dúvida. Muitas vezes os brasileiros já estão até cansados de ouvir falar nisso e nem param mais na frente da televisão para prestar atenção no tema de hoje. O tema de hoje é a gripe suína, mas nós vamos falar de uma maneira bem mais simples, de uma maneira ampla, para que você possa entender melhor. Para falar este assunto, nós convidamos a médica infectologista, doutora Valéria Aragão. Convidamos também o médico infectologista, doutor Gustavo Kawanami. Boa tarde. Boa tarde. Bom, para iniciar o nosso programa, eu gostaria, doutora Valéria, que a senhora explicasse para o nosso telespectador o que realmente é essa tal da gripe suína que tanto está assustando os brasileiros. Tá certo. A gripe suína, no final do mês de abril, a gente teve o aparecimento de um vírus do influenza com características genéticas diferentes do que a gente tinha anteriormente. Esse vírus do influenza é o vírus da gripe comum. Da gripe comum, isso. Aí, esse vírus novo, ele tem material genético lá do vírus aviário, humano e o suíno. Então, criou-se um vírus novo. Então, a população mundial nunca teve contato com esse vírus novo. Então, por isso que houve toda a preocupação em relação ao surgimento dessa nova cepa viral. Doutor Gustavo, na própria internet tem sido veiculado que isso daí foi um trabalho de engenharia genética. O senhor acredita que possa realmente ter sido feito isso daí? Bom, eu acho que o aparecimento de um vírus novo ele é previsto, epidemiologicamente em todo o mundo. E nós realmente estávamos num período em que o mundo já esperava o surgimento de um vírus novo. Nós temos já bastante conhecimento sobre como é a gênese, a criação de um vírus novo, e nós sabemos que a Ásia mantém um celeiro de vírus bastante intenso, até pelas condições em que são criadas aves, suínos e humanos num nível de proximidade muito grande. Então eu entendo que, apesar de haver essa preocupação, existe sim uma base biológica para o aparecimento de um vírus novo na Ásia. Então, na verdade, o senhor acredita que isso seja muito mais especulação do que, na verdade, efetividade. Não se criou isso daí apareceu mesmo. Eu tenho essa opinião. Eu acho que é muito mais, essa ideia de que é um vírus criado em laboratório é muito mais especulativo. Agora, independente da origem dele, ele está circulando e nós temos que lidar com ele da melhor maneira possível. E na época que teve a questão da gripe aviária também, já se esperava essa pandemia naquela época que não aconteceu. E na verdade aquela época da gripe aviária não aconteceu porque tomaram condutas bastante rápidas, eliminaram todos as aves lá naquela região e realmente não progrediu. E com relação à gripe suína, o que fazer para dar uma freada nisso? Eu acho que só fazendo um comparativo rápido com a gripe aviária, um dos motivos que fez com que a aviária não tomasse o mundo como aconteceu com a gripe suína é exatamente que a gripe aviária ela tinha uma facilidade de infectar aves de uma maneira muito intensa, porém era muito menos infectante para humanos. Então esse era um fator limitante da gripe aviária. A gripe suína tem já documentadamente uma taxa de impacto, ou seja, daquelas pessoas que entram em contato com o vírus, uma grande parte vai adoecer, vai desenvolver sintomas e vai passar a transmitir a doença. Então, uma vez que a doença entra em contato com humanos, isso aconteceu documentadamente quando a OMS notificou então uma pandemia, o nível 6 de infecção mundial, nós sabemos então que esse vírus caiu em circulação e está se disseminando por toda a população. A partir de agora, então, várias medidas têm que ser tomadas para prevenir a disseminação ainda maior da doença. Como ocorre o contágio dessa doença, doutora? Geralmente é por gotículas, A pessoa infectada, ela está falando, ela está tossindo, que é um dos sintomas da doença, E ela expele o vírus. Então a gotícula, esse vírus atinge até 1 metro da onde a pessoa está. E quanto tempo esse vírus fica no ambiente vivo, podendo ser contaminante? Então tem alguns trabalhos falando em torno de 10 a 16 horas em superfícies secas,
E esse vírus também pode ser passado por secreções tipo lágrima, não só a saliva, mas você pegar na mão de uma pessoa, você beijar a face, isso também pode passar? Não, contágio é via respiratória. Respiratória. Né? O que tem de orientação de tentativa de bloquear a transmissão é você fazer medidas preventivas, por exemplo, assim, vai tossir? Põe a mão na boca, mas posteriormente você lava essas mãos, porque senão você pode tocar em outras superfícies com aquela mão que tinha sua secreção com o vírus. Então o fato da pessoa cumprimentar a outra, dar a mão para outra, ela deve lavar a mão logo após? Ela tem que lavar a mão sempre, né? Sempre. Hoje é uma das medidas preventivas na questão da influenza, está sendo a higienização das mãos constantemente. Doutor Gustavo, quais são os principais sinais e sintomas de que o indivíduo está acometido desta doença? Bom, Eduardo, como nós falamos de diagnóstico, tem uma diferenciaçãozinha que deve ser feita. Existe a suspeita de gripe, existe a gripe H1N1 confirmada. Quando nós falamos de diagnóstico, é importante que para a população em geral fique a ideia da presença da síndrome gripal, ou seja, a presença de febre obrigatoriamente acompanhada de tosse ou dor de garganta. Nessa situação aqui, a população deve procurar o seu médico mais próximo, o médico que ele esteja mais habituado a procurar. Seja esse o médico do posto de saúde, o seu médico de confiança do convênio, no consultório, no pronto-socorro. Esse médico vai ser capaz, então, de investigar esses sintomas, ver se realmente está diante de uma gripe e, dentro da gripe, fazer o caminho correto para ser investigado. Na ocasião de um caso grave de gripe, ou seja, aquele paciente que além da febre, da tosse ou da dor de garganta, está desenvolvendo sinais de que os pulmões estão sendo severamente acometidos, ou seja, falta de ar, sinais de insuficiência respiratória, esse paciente então vai colher um exame específico para H1N1. Só nessa situação. Ele colhe um exame específico para H1N1 que tem um tempo para resultado um pouco prolongado, porém nenhuma das condutas médicas vai depender desse exame. Então o paciente é recebido, as orientações vão sendo passadas, o tratamento vai sendo instituído quando necessário e tudo isso, para isso que isso transcorra da melhor maneira possível. Então, na grande verdade, doutor, o que o senhor está me dizendo é assim, que a gripe esse ano não deve ser tratada em casa. Ou seja, o indivíduo que tiver febre, dor de garganta, mal-estar, não deve ficar tomando qualquer remedinho. Deve se encaminhar ao centro de saúde, ao seu médico de confiança, para que o médico, sim, faça uma triagem desse paciente, se é uma gripe comum ou se é a gripe suína. Exatamente. Se é um paciente que está bem e pode realmente acompanhar essa doença em casa, no seu próprio domicílio, seguindo as orientações para evitar a contaminação dos demais membros daquela família, ou se vai ser um caso que realmente vai precisar ficar internado com cuidados a mais. Além desses cuidados, nós devemos tomar quais outros cuidados com relação à população em geral, doutora? A primeira coisa seria, assim, evitar aglomerações, né? Isso é um dado importante, porque a gente sabe que nós estamos no inverno é uma época de circulação de vários vírus, não só o influenza, né? Mas hoje a gente tem uma cepa nova desse influenza, então evitar aglomerações, já que a transmissão é via respiratória, né? Está sempre higienizando as mãos em contato, por exemplo, saiu de casa, chegou em casa, lava as mãos antes de comer, ao tossir, evitar tocar a mucosa assim do olho, do nariz, da boca, que isso também pode ser porta de entrada para o vírus, se você tiver tido contato com superfície contaminada, né? Então essas são as precauções assim mais importantes que a gente tem orientado. Tentar evitar compartilhar copos, utensílios, que isso seja sempre individual. Isso é importante. A Elisângela Gonçalves, lá de Botucatu, ela fala o que pode ser feito para prevenir aqueles indivíduos que usam do transporte de mototáxi. Então ele põe o capacete que o outro usou, o que ele poderia fazer, doutora? O problema do capacete, Elisângela, é que a superfície interna dele, ele não permite você fazer uma desinfecção, e é um uso compartilhado, né? Um uso compartilhado. Talvez o ideal seria essa pessoa colocar uma máscara. Cada um levar a sua máscara. Uma máscara cirúrgica, aquela branquinha, ela coloca e põe um capacete.